Crime em Foz do Iguaçu. Políticos repudiam o assassinato de petista no sul do país e Procuradoria-Geral da República não vê perspectivas de federalizar o caso. De Brasília, Yasmin Costa. Deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio no Congresso pela morte de Marcelo Arruda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que tanto os partidos quanto os líderes têm responsabilidade de pregar a paz, a tolerância e o respeito. Obrigado, presidente. Marcelo Arruda, presente. Esse respeito à divergência, esse respeito ao contraditório, ele deve ser pregado pelos líderes políticos. Não só aqueles que ocupam posições, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os presidentes de partidos políticos, mas fundamentalmente desses que disputam as eleições, seja para presidente da República, seja para governos de estado, seja para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota repudiando qualquer ato de violência decorrente de manifestações políticas. Lira pediu respeito à democracia. No Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cobrou uma apuração séria sobre o caso e disse que é contra qualquer tipo de violência. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Olha, nós somos contra qualquer ato de violência, tá? Eu já sofri um disso na pele. Agora espero que não aconteça, obviamente. Agora o histórico de violência não é do meu lado, é do lado de lá. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o episódio, mas defendeu que o caso não pode ser explorado politicamente. Não é preocupante, não quero fazer exploração política disso aí. Isso aí, vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão. Tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, não é? E termina indo por o caminho de um matar o outro. Não vou elencar dessa forma. Não tenho elementos para elencar dessa forma. O Partido dos Trabalhadores avalia que a federalização do caso pela Procuradoria-Geral da República seria a melhor solução para a investigação. O assunto foi tema de uma reunião da coordenação da pré-campanha de Lula. E no encontro, a presidente nacional da legenda, a deputada Gleice Hoffmann, afirmou que esse não é um crime comum, e sim um crime político. Eu queria dedicar essa reunião à memória do Marcelo Arruda, nosso companheiro que foi assassinado em Foz do Iguaçu. Um crime absurdo, né, que a gente ficou sem entender até agora como uma pessoa se dispõe a fazer isso. Se dispõe a matar por diferenças políticas, mas entendemos que isso está num contexto que está vindo no Brasil nos últimos anos, fruto de colocar o ódio como instrumento da política. A Procuradoria-Geral da República sinalizou que, a princípio, não existem elementos para levar o caso à Justiça Federal. A expectativa é que, nesta terça-feira, o partido da aliança em torno da chapa Lula-Alckmin se reúna com membros do Tribunal Superior Eleitoral para apresentar uma espécie de memorial da violência política e para pedir uma campanha pacífica. Roberto Mota, quais lições você tira desse caso, hein? Como disse Pacheco, os candidatos têm responsabilidade em não incitar a agressividade ou é impossível controlar atitudes individuais de radicais? É impossível controlar atitudes individuais radicais, Adriana, claro, ninguém tem como controlar isso, mas todo mundo tem responsabilidade. E aí, só para a gente comparar o discurso com a realidade, vamos só lembrar aqui, nós vimos aqui na reportagem a Gleice Hoffmann dando declarações muito bonitas, pedindo previdências, mas no dia 5 de maio de 2022, o UOL publicou uma reportagem cuja manchete era: Gleice diz que dá vontade de dar um tapa em manifestante contrária a Lula. Eu tenho aqui uma lista de declarações, de artigos, né? Tem também aqui um artigo publicado pela Folha de São Paulo em 7 de julho de 2020, pelo seu Hélio Schwartzman. O título é "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Tem aquele já famoso Sol Negro no Céu da Pátria, do seu Mário Sérgio Conte, de 7 de julho de 2019. Ao não matar Bolsonaro, o esfaqueador provocou o desastre ecológico. Então, o que a gente espera dessas pessoas em posição pública é um mínimo de coerência entre discurso e prática.
Tudo indica, né, a gente não pode se precipitar nessas questões de crime. É sempre prudente esperar o resultado das investigações, mas pelo pouco que se sabe agora, que parece que ocorreu lá no Sul, foi um conflito entre duas pessoas, pessoas despreparadas, pessoas imaturas. Começou com uma discussão boba, aparentemente sem nenhum motivo grave envolvido. As duas pessoas estavam armadas. A recomendação que se faz a uma pessoa armada é que ela fuja do conflito. Todo mundo que já teve um treinamento para ter acesso à arma sabe disso. Quem tem arma foge de briga, foge de confusão. O que se viu ali foi justamente o contrário, né? Foi um conflito que começou por uma coisa simples e foi aumentando, até que virou uma briga de morte, de vida ou morte. Resultado, uma das pessoas morreu, a outra vai para a cadeia. Então, isso era um resultado que poderia ter sido evitado. Tudo indica que não tem absolutamente nada a ver com política. É um incidente que poderia ter acontecido, ter sido motivado por uma discussão por futebol, por um arranhão no carro ou por uma causa qualquer. Diogo Schell, pensa a federalização da investigação. Você concorda? Isso poderia ajudar a esclarecer esse crime? Acredito que não seja necessário. A Polícia Civil do Paraná já está dando encaminhamento, já houve inclusive o pedido da Justiça para prisão provisória do assassino, né, da pessoa que invadiu, bolsonarista que invadiu uma festa de aniversário alheia, sem sequer ter sido convidado, fez provocações e causou esse episódio. Todas as informações que existem até agora, obviamente que as investigações ainda seguem, mas as informações que existem é de que foi, sim, um crime com motivação política. E é preciso fazer sempre o exercício de se colocar no lugar do outro, né, ou de fazer o discurso inverso. Imaginemos que, em vez de um bolsonarista que invadiu a festa de aniversário de um petista, nós tivéssemos tido um petista, um policial petista que invadiu a festa de um bolsonarista e fez provocações ameaçando as pessoas que estavam lá com uma arma. Se isso tivesse acontecido, o vice-presidente Mourão estaria adotando o mesmo discurso? Ou o presidente Jair Bolsonaro estaria adotando o mesmo discurso? Ou eles estariam dizendo, está vendo? Isso é uma prova de que a esquerda é violenta, como, em geral, sempre fazem, sempre acusam, sempre fazem essa acusação. Então é muito fácil um lado olhar só um aspecto, só aquilo que quer. Esse é o problema da militância. A militância olha para um episódio desse e diz, não, é um crime comum, é uma briga de bar, é uma briga de trânsito, como seria qualquer outra. Não, não é. A partir do momento em que a pessoa entra num recinto, né, num recinto privado, faz provocações de cunho político, né, se incomoda com o fato de que a pessoa que está lá está comemorando seu aniversário com as imagens ali do seu candidato, e leva uma arma e faz ameaças e depois dispara em primeiro lugar, é o primeiro a disparar, não é um crime comum, é sim um crime político e deve ser tratado dessa forma. E ambos os candidatos têm responsabilidade, como diz Pacheco, corretamente, de moderar o discurso. Eles também são responsáveis por apaziguar os ânimos, para que esses ânimos não se acirrem, porque nada indica de que esse episódio pode ser um episódio isolado se os candidatos não moderarem os discursos. A gente precisa lembrar que o ex-presidente Lula recentemente relativizou um episódio de 2018 em que um ex-vereador empurrou um manifestante antipetista contra um caminhão e esse manifestante teve traumatismo craniano. Lula relativizou esse episódio dizendo que esse ex-vereador estava apenas defendendo ele e o presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, faz constantes menções a um possível cenário de guerra civil, caso as eleições não sejam limpas, o que deixando sempre implícito que limpas seriam a vitória dele. E também faz constantes menções e exorta seus apoiadores a comprar armas, a se armar e a morrer pela pátria. São expressões que o presidente Jair Bolsonaro usa com frequência. E também fala que a campanha eleitoral é uma guerra do bem contra o mal. Não, não é uma guerra do bem contra o mal. É uma disputa entre visões antagônicas políticas. E falar dessa forma, usar o termo guerra contra o bem e contra o mal, influencia, sim, a intolerância política. É óbvio que o presidente Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado por um episódio específico como esse, né, em que um fanático político aparentemente comete um crime.
mas ele é responsável, assim como todos os outros candidatos são responsáveis, por acirrar os ânimos com o discurso que ele tem. Então, isso é preocupante e deve ser evitado.